Questãozinha número 12, né? Muito bom. Questão 12. Muito obrigado aí a Cláudia pela atenção. Valeu. Questão 12. Questão 12 diz o seguinte, uma questão de gases, clássica também, hein, galera? Vamos lá. Um gás monoatômico ideal está confinado em um recipiente e sofre uma transformação cíclica ABCA. Vamos lá, então ele sai aqui do ponto A, vai para o B, vai para o C e volta para o A. Muito bem. No diagrama PV, em que BC é isotérmica. Opa! Muito importante essa informação, ó. BC é isotérmica. Meca, o que significa térmica, isotérmica? O que significa ser isotérmica? Iso quer dizer mesmo. Térmica, temperatura. Ah, então uma transformação na qual a temperatura é constante. Ou seja, galera, a temperatura do ponto B é igual à temperatura do ponto C. Show de bola. Aí ele fala o seguinte, sabendo que a temperatura do gás no estado A vale 300 Kelvin, turma, uma dica que eu sempre dou para os meus aluninhos, quando for questão de gás, que envolve gráfico, etc., faz de uma maneira organizada. Você vê como vale a pena. Então assim, ó, ponto A. Joia, vamos tomar os dados que eu tenho do ponto A. Olha, ele falou que a temperatura do A vale 300 Kelvin. Então ele disse, ó, temperatura de A, 300 Kelvin. Se eu olhar para o gráfico, galera, dá uma olhada quanto vale a pressão de A. Aqui está o ponto A pressão vale 2, só que olha aqui, ó, vezes 10 à quinta, tá vendo? Ah, é verdade, né, Meca? Cuidado com isso. Isso, ó, pressão de A, 2 vezes 10 à quinta, Pascal, né? Porque Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Só vou pôr Pascal para escrever letras a menos, tá bom? E o volume, Meca? Olha, o volume de A, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, o volume de A. 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, ó. 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá. Então, volume de A, 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Não custa nada você fazer isso no exercício, galera. Ajuda um monte. Nossa, vocês não têm noção como é legal você fazer isso para que você não erre as questões. Você pode fazer a mesma coisa para o ponto B, ó. Tá, quais são? Vou até ser mais didático, vou trocar a cor, ó. Vamos fazer o ponto B de outra cor agora. Vou fazer o ponto B de azul. B. Quais são os dados que eu tenho aqui, ó, do ponto B? Olha, a pressão do B não tenho, mas o volume do B vale quanto, Meca? Olha lá, ó. Tá aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 3 aqui, ó. Olha o volume do B aqui, ó. 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá bom. Não tem a temperatura do B? Não. Você tem a temperatura do A. Não tem a pressão do B? Não. Você tem a pressão do A. Tá bom? Então, do B, é só isso que eu tenho. Joia. Vamos para outro ponto. Esse laranja agora, que é o ponto C. Quais são os dados que eu tenho do ponto C? Agora eu tenho aqui, ó. Tem a pressão sim, ó. Olha a pressão do C. Pressão do C, 2 vezes 10 à quinta Pascal. Que mais, Meca? O volume do C você tem também, ó. O volume do C, dá uma olhadinha aqui, ó. 9, né? 9 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Show de bola? Show de bola. E a temperatura do C? Não tem a temperatura do C, galera. Mas eu sei que ela é igual à temperatura do B. Porque ele falou que é isotérmica, ó. Ah, é verdade, né? Tá aqui a temperatura do B é igual à temperatura do C. É ótimo. Pressão de B eu não tenho. E ele deu o que mais? Ele deu a constante, ele deu R, ó. Ah, o R é constante, né? Isso, ó. Põe aqui o R, não custa nada, ó. 8 joules por mol Kelvin. Que legal, o R é constante, então ele vai aparecer em todos, né? 8 joules por mol Kelvin. Verdade, né, Mac? É, ó. 8 joules por mol Kelvin. Perfeito, galera.
Então esses são os dados todos tomados bonitinho. Fica fácil para você que já tem a fórmula, né, na cabeça, o famoso PVNRT. Aí você já fala, poxa vida, ó, olha o A. PVRT. Só falta o N. Então ele vai pedir possivelmente o número de mols do A. Tá? Então a organização da tomada de dados facilita muito, mas muito mesmo, a resolução do exercício. Muito bem. Vamos lá para o item A. Item A. Ele fala o seguinte, ó. Calcule o trabalho em joules realizados pelas forças que o gás exerce sobre as paredes na transformação AB e CA. Novamente, duas perguntas. Quais são elas, Meca? O trabalho de AB e o trabalho de CA. Bom, galera, lembra que toda vez que ele der para você o diagrama PV, toda vez que ele der para você o diagrama de pressão por volume, como é este caso aqui, ó, pressão por volume, o trabalho é numericamente igual à área do diagrama PV. Então, toda vez que ele pedir o trabalho e te der o diagrama, que é normalmente o que acontece, é só você calcular a área. Perfeito? Mecão, como que eu vou calcular a área de AB aqui, ó? Se é uma transformação isovolumétrica, perdão, ó, de A para B não mudou o volume. Pois é, aí tá, galera. Como é uma transformação isovolumétrica, o trabalho de AB vale 0. Caraca, toda vez que for isovolumétrica, Meca, não tem trabalho? Exatamente. Numa transformação isovolumétrica, o trabalho é nulo. Ah, tá, mas você pode me explicar fisicamente por que o trabalho é nulo? Lembre-se, galera, o trabalho é FD cosseno θ. Ele envolve uma força e envolve um deslocamento. No caso de uma isovolumétrica, não houve mudança no volume, não teve deslocamento. Então, como o deslocamento vai ser 0, o trabalho também é nulo. Feito, por mais que o gás esteja exercendo força sobre as paredes, como não houve mudança no volume, não houve deslocamento, portanto, trabalho nulo. Era só isso, Meca? Só isso, tá bom? Então, no AB, você fala assim, ó, trabalho igual a 0, porque a transformação é isovolumétrica. Tá, e no CA, Meca? Agora no CA, galera, é só você calcular esta área aqui, ó. Lembre-se que o trabalho é a área do diagrama PV, como eu falei. Agora, ó, do CA, deixa eu só fazer bonitinho aqui, ó. Do CA, você calcula esta área aqui, ó. Beleza? E como está reduzindo o volume, não esquece, trabalho é negativo. Então é só a gente calcular essa área e colocar um sinalzinho de menos. Ok? Vamos lá. Trabalho de CA igual, numericamente igual à área, né? Já escrevi ali em cima. Vamos lá, galera. A base vale quanto? Ó? A base vale de 3 até 9, 6. Não esquece o sinalzinho de menos, que ele é negativo. De 3 até 9, a base vale 6. É só 6? Não, ó. 6 vezes 10 a menos 3. Ah, 6 vezes 10 a menos 3. E a altura, Mecão? A altura é isso aqui, ó. Ah, então vale 2. 2 vezes 10 a quinta, ó, não esquece. 2 vezes 10 a quinta. Perfeito? Portanto, trabalho de CA. Vamos lá. 2 vezes 6 dá 12. 10 a quinta com 10 a menos 3 dá 10 ao quadrado. Então, 12 com 2 zeros, que dá 1.200 com sinal de menos. Menos 1.200 joules, galera. Tá aí o trabalho de CA. Show de bola? Obrigado, Eduardo. Obrigado, Lucas. Vamos seguindo. Obrigado. Muito bem. Ele pede agora... Então tá aqui, né? Então, as duas perguntinhas foram respondidas, tá? Aí, no item B, que ele pede pra gente o número de mols de gás existente no recipiente e a pressão exercida pelo gás no estado B. Então tá,
Então ele quer o número de mols e a pressão. Novamente, duas perguntas. Repara, galera, que aqui, se eu olhar o ponto A, já estou com tudo pronto, né? Só falta o número de mols aqui, ó. E como não houve vazamento, nem enchimento, podemos fazer o famoso PV igual a NRT. Pro Luquinhas, que, né, adora o Palmeiras, olha lá, ó. Palmeirenses vencedores nunca recusam títulos. PV igual a NRT. Certinho? Para quem não gosta do Parmeira, pode ser pelo vestibular, nunca rezei tanto ou nunca ralei tanto. Show de bola? Muito bem. PV igual a NRT. A pressão eu tenho, galera. Quanto vale a pressão? Olha lá, 2 vezes 10 a quinta. 2 vezes 10 a quinta. Eita, aqui houve com a minha canetinha aqui. Vamos lá. Ô, louco, deu algum bug aqui na minha caneta. Calma aí. Ficou grossa pra caramba. Vamos lá, galera. Volta a caneta. Aqui, ó. Tá bom. 2 vezes 10 a quinta, que é a pressão, vezes o volume, olha lá, ó, 3 vezes 10 a menos 3, estou pegando os dados daqui, ó. É igual ao número de mols, que é o que eu quero saber, R que vale 8, e a temperatura vale 300. Mecão! Aqui é bugre. Pra galera que é de fora, o bugre nada mais é do que o Guarani de Campinas. Show de bola. Bom, galera, por que eu estou pegando tudo do A? Porque eu tenho dados do A, né? No B, faltaria a pressão, então eu ficaria com duas incógnitas. Perfeito? E no C, Meca? No C não tem a temperatura ali, assim, tá? No B também não tem a temperatura, enfim. Então vamos fazer aqui para o ponto A. Bom, vamos fazer essa conta aqui, ó. Ó, 10 a quinta com 10 a menos 3 dá 10 ao quadrado. Com esses dois zeros, né, que seria equivalente a 100, cancela. Caramba, que legal, Meca. Então vai ficar o quê, ó? Esse 3 aqui, com esse 3 aqui, cancela também. Que mais você vai cancelar? Caramba, ó, esse 2 aqui, com esse 8 aqui, fica 4. E aqui fica 1. Portanto, galera, o número de mols vai dar 1 quarto. 1 dividido por 4. Show de bola. Então, o número de mols igual a 1 quarto de mol. Perfeito, Mecão. Tá aí. Mas tínhamos e temos mais uma coisa para responder. Qual a coisa que ele pede aí, Meca? Ó, ele pede a pressão no ponto B. Bom, galera, ele quer saber quanto vale a pressão aqui no ponto B. O que a gente pode fazer para achar a pressão do ponto B? Ah, Meca, eu posso fazer um PVT Povotó, a famosa Lei Geral dos Gases? Pode sim. Manda bala um PVT Povotó. Mas para quais pontos que eu posso fazer, Mecão? Passa para o ponto B e C, por exemplo. Como que ficaria então? PB, VB sobre TB igual a PC, VC sobre TC. Famosa Lei Geral dos Gases. Repara que como a temperatura de B e a temperatura de C são iguais, eu posso cancelar. Ai, que bacana! Pois é. Então ficamos com o quê? Ó? Pressão de B vezes volume de B. Volume de B nós temos, ó, 3 vezes 10 a menos 3. É igual a pressão de C. Nós temos, olha lá que bonitinho. 2 vezes 10 a quinta. Vezes o volume de C. Que é 9 vezes 10 a menos 3. Galera, vou pôr isso aqui um pouquinho mais para cá. Para caber. 9 vezes 10 a menos 3. Boa. E aí, Mecão? Aqui, ó. Cancelou. 10 a menos 3 com o 10 a menos 3. Esse 3 com esse 9 aqui sobra 3. Show de bola? Então a pressão de B vai dar 3 vezes 2, 6. 6 vezes 10 a quinta. Pressão de B. 6 vezes 10 a quinta. Pascal. Meca, ele pediu em Newton por metro quadrado. É a mesma coisa, tá?
Mas eu vou pôr aqui Newton por metro quadrado. Só para ser mais rigoroso. Mas não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. É que como ele pôs aqui, ó, em Newton por metro quadrado, vou colocar em Newton por metro quadrado. Tá bom? Novamente, 4 perguntas aí, né, pessoal? Tá feito. Tá feita a resolução da questãozinha número 12 da Unifesp. Obrigado aí, Lúcia, pelo comentário. Obrigado.